Capítulo 4. O desenvolvimento da criança. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras de Samos. Em seu desenvolvimento, a criança passa por muitas etapas que estão relacionadas a um conjunto de fatores que envolvem seu próprio mecanismo fisiológico, adaptação ao meio ambiente, nutrição, condição de higiene, prevenção de doenças, educação e ambiente social familiar. A associação desses fatores tem importante papel tanto nos processos de desenvolvimento físico como da parte psíquica e comportamental da criança. Para um melhor entendimento sobre o desenvolvimento e crescimento, vamos definir primeiramente os 3 principais períodos pelos quais a criança passa após o seu nascimento: neonatal, infância e adolescência. O período neonatal corresponde aos primeiros 28 dias de vida da criança. A infância pode ser subdividida em lactente, de 29 dias a 2 anos, pré-escolar, de 2 a 7 anos, escolar, de 7 a 10 anos, e a adolescência subdivide-se em pré-púbere, de 10 a 12 e 14 anos, púbere, de 12 a 14 e 16 anos, e pós-púbere, de 14 e 16 a 18 e 20 anos. Esses períodos se definem pelas mudanças físicas, neurológicas e psíquicas observadas nas crianças e que são importantes na obtenção de informações que possam prevenir ou diagnosticar distúrbios no seu desenvolvimento. A seguir, vamos entender um pouco de cada período. O período neonatal. Nessa etapa, temos parâmetros importantes a considerar. Bebês que nascem entre 37 e 42 semanas de gestação são considerados a termo ou no tempo adequado para o nascimento. Bebês que nascem com menos de 37 semanas são considerados pré-termos ou prematuros, os que nasceram antes do tempo normal. Bebês a termo com peso maior ou igual a 2,5 kg são considerados adequados para a idade gestacional. Bebês a termo que nascem com menos de 2,5 kg são considerados de baixo peso. Os recém-nascidos prematuros e com baixo peso para a idade gestacional têm mais risco de complicações para a sua saúde no período neonatal, em relação aos que nasceram no tempo certo e com peso adequado. Podem ocorrer, principalmente, problemas respiratórios e maior risco de infecções, que podem acarretar atrasos no seu desenvolvimento ou até lesões cerebrais, devendo haver um cuidado especial em todos os aspectos: ambiente, higiene, alimentação e seguimento após a saída do berçário, com o acompanhamento de uma equipe multiprofissional: pediatra, neuropediatra, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, etc. A fim de que sejam observado mais detalhadamente o desenvolvimento dessas crianças e, se necessário, com intervenções por meio de estimulação precoce. Considerando um bebê a termo e com peso adequado desde o nascimento e nos primeiros 28 dias de período neonatal, a seguir vamos observar reflexos instintivos ou primários, denominados de automatismos, que tendem a ir desaparecendo nos primeiros meses de vida, para dar lugar a movimentos ou atitudes mais elaboradas, caracterizando cada etapa de desenvolvimento. Os automatismos no desenvolvimento. Podemos observar vários reflexos instintivos no nascimento. Vamos enumerar alguns dos principais e como evoluem. Reflexo de Moro. Se caracteriza por um movimento de extensão dos braços seguidos pela reflexão, como se fosse um susto desencadeado por estímulos bruscos e repentinos. Tende a desaparecer no 3º mês de vida. Reflexo da sucção. O bebê, desde o nascimento até aproximadamente o 2º mês, suga tudo o que for colocado na sua boca, dedo, cotonete. Posteriormente, passa a sugar apenas o que lhe agrada: chupeta, seio materno e bico da mamadeira. Reflexo da voracidade. Ao estimular ou tocar com o dedo qualquer ponto dos lábios do recém-nascido, ele abre a boca procurando o objeto ou dedo para sugá-lo. Geralmente desaparece no 2º mês. Reflexo do apoio plantar.
Ao segurar a criança em pé e tocar em seus pés em uma superfície, ela automaticamente estende todo o seu corpo. Tende a sumir até o 3º mês. Reflexo da marcha. Na mesma postura do apoio plantar. Inclina-se a criança levemente para frente e ela inicia uma troca de passos. Esse reflexo pode perdurar até o 4º mês. Reflexos da apreensão palmar e plantar. Ao tocar a palma das mãos ou a planta dos pés, logo abaixo dos dedos, estes se fletem. Este reflexo geralmente estão presentes até o 3º mês. Reflexo cutâneo plantar ou de Babinski. É obtido por um rápido estímulo na sola do pé, causando a extensão dos dedos. É o que permanece por mais tempo, geralmente até o início da marcha, quando a criança começa a tocar os primeiros passos. Existem outros menos frequentes e nem sempre presentes. Galland, Landau 1, reflexo tônico cervical. Porém, o mais importante é a sua presença ao nascimento e seu desaparecimento nas épocas referidas. O contrário pode ser indício de problemas neurológicos que devem ser devidamente investigados por um neurologista pediátrico. Etapas de aquisição e desenvolvimento motor. Nos primeiros 3 meses, a criança tem seu padrão muscular mais molinho ou com um tônus diminuído, que gradualmente vai se modificando, o que permite à criança ajustes de postura que vão desde sustentar a cabeça entre o 4º e 5º mês até ficar em pé e iniciar a marcha perto de 1 ano. Observamos nos primeiros 2 meses a postura de cabeça mais lateralizada, os membros em posição semifletida, as mãos fechadas e os movimentos são bruscos, rápidos, assimétricos e sem sincronia. A partir do 3º mês, as mãos ficam mais abertas, a cabeça começa a se posicionar mais na linha média e os membros ficam mais estendidos. A criança começa a observar as suas mãos e levá-las na posição mais mediana, e às vezes até na boca. Entre o 3º e o 5º mês, o tônus do pescoço torna-se mais estruturado, permitindo ao bebê erguer e sustentar a sua cabeça, e pegar objetos e levá-los até a boca. A partir do 5º mês, o bebê está mais ativo, observa e acompanha objetos com mais facilidade e os pega se estiverem próximos de seu alcance. Entre este mês e o 7º, começa a sentar apoio e faz forças para frente, tentando ficar sentado sem apoio, porém ainda com dificuldade, pois sua musculatura de sustentação da coluna não está totalmente firme ou tonificada o suficiente para sustentar o seu tronco. A maioria das crianças entre o 7º e o 9º mês estrutura seu tônus muscular para sentar sem qualquer apoio em suas costas. Em alguns, até menos, a chamada reação de suporte, em que em momentos de desequilíbrio coloca a mão como apoio para não cair. Nesse período, as habilidades manuais estão mais desenvolvidas, por isso a criança busca e manipula objetos com facilidade e boa coordenação. Quando deitada, é capaz de mudar de postura, virar e desvirar, além de se impulsionar arrastando-se para buscar objetos próximos. Em algumas crianças, nessa época, inicia-se a engatinhar, porém devemos lembrar que essa não é uma fase obrigatória e muitos bebês pulam essa etapa no desenvolvimento motor. A partir dos 9 meses, há um rápido avanço, em que se observa um melhoramento da força muscular, coordenação dos movimentos e equilíbrio do corpo. As crianças ficam mais ágeis, devendo a atenção sobre elas ser constante, visto o maior risco de acidentes. Nesse processo contínuo, começam a ficar em pé inicialmente com apoio, para em seguida dar passos apoiados e, na maioria das vezes, iniciam a marcha sem qualquer apoio na troca de passos no período máximo de 1 ano e 3 meses. Nessa fase, observamos os mecanismos de imitação, como fazer caretas, apontar objetos, bater palmas, dar tchau, mandar beijos, piscar, pôr e tirar objetos em uma caixa, tentar encaixá-los, tudo de acordo com a estimulação recebida. Completam dessa forma um dos principais e importantes períodos de desenvolvimento motor da criança, o qual deve ser bem observado quanto a possíveis atrasos associados a não distúrbios neurológicos.
Em caso de suspeita, as alterações observadas devem ser prontamente corrigidas por terapias de estimulação, lembrando que nessa faixa etária há grande capacidade de assimilação e regeneração do sistema nervoso, sendo denominado de plasticidade cerebral. No período de 1 ano a 3, há um aprimoramento das habilidades adquiridas, no que diz respeito à coordenação dos movimentos, noção espacial e ao equilíbrio, permitindo que a criança tenha atitudes mais elaboradas, como correr e desviar de obstáculos, chutar bola, lançar objetos a uma certa distância visando um alvo, subir e descer pequenos degraus ou móveis na casa, encaixes de brinquedos mais instrutivos, reconhecimento de partes do corpo e outras atividades aprendidas, principalmente as associadas a estimulações recebidas de seus cuidadores. Ressaltamos que nesse período, até os 3 anos de idade, o cérebro da criança chega a atingir quase que o mesmo tamanho do cérebro de um adulto, mostrando a rapidez no mecanismo de estruturação do nosso sistema nervoso e de como ele deve ser bem cuidado para evitar riscos de doenças e atrasos no desenvolvimento. Nessa fase, a maioria das crianças está deixando o uso das fraldas, lembrando que, para alguns, o controle noturno da urina se completa até os 7 anos. Aquisição e desenvolvimento da fala e linguagem. A aquisição e o desenvolvimento da fala e da linguagem dependem da integridade e maturação das vias auditivas, associados aos estímulos recebidos do meio onde vive. A primeira expressão sonora na vida é o choro. Por meio dele, o bebê inicia sua intenção comunicativa, alertando que algo não está bom, seja fome, sono, dor ou incômodos diversos. O sorriso está sempre presente desde o 2º mês e torna-se mais expressivo a partir do 3º, principalmente quando estimulado. Nesse período, surgem vocalizações, sons inarticulados de padrão mais instintivo, ficando mais elaborados e articulados a partir do 6º mês na maioria das crianças, com gritinhos, resmungos, algumas sílabas, dá, tá, sendo um verdadeiro autoestímulo, melhorando gradualmente devido à contínua estimulação por parte dos pais e familiares. Com a melhor estruturação das vias auditivas, a criança começa a procurar e localizar a fonte dos sons emitidos. É importante destacar que crianças com surdez passam por esse mesmo processo, porém não respondem a estímulos sonoros e gradativamente vão deixando as vocalizações e os balbúcios, tornando-se mais quietas e às vezes apáticas. Muitas chegam aos 11, 12 meses colocando uma intenção sobre a sílaba, sendo chamada de palavra-frase, quando a criança emite o má para a mamãe ou pá para o pai, e assim por diante. Começa a entender o sentido das palavras como não e sim e as emprega no mesmo contexto que as ouviu. A partir desse ponto, vai aumentando gradualmente o seu vocabulário, em geral com palavras dissílabicas, como mamá, papá, vovó, au-au, tata. Chega aos 2 anos formando pequenas frases com 2 ou 3 palavras. Deve-se nomear corretamente os objetos e pronunciar adequadamente as palavras perto da criança, evitando formas infantilizadas de falar para não criar alterações na fala de difícil correção no futuro. No 2º ou 4º ano, a fala fica mais estruturada e a criança utiliza palavras ou frases em assimilação à intenção ouvida anteriormente, assim com algumas trocas fonêmicas. A partir dos 4 anos, a criança está com sua fala normal e bem desenvolta. Se essas etapas não se desenvolverem adequadamente, há necessidade de avaliação especializada com uma fonoaudióloga. Devemos lembrar que não se trata apenas de fala e linguagem, mas também do fato de a audição estar diretamente relacionada com o desenvolvimento intelectual e emocional da criança. A ciência mostra que as vibrações sonoras são capazes de alterar nosso estado emocional e influenciar em nossas funções orgânicas, podendo causar desde choro a riso e até alterações da pressão arterial e frequência cardíaca. Hoje, a medicina fetal prova que isso pode ocorrer desde a gestação.
A forma como pronunciamos as palavras e a emotividade que empregamos nas frases, até mesmo as melodias que ouvimos em nosso ambiente doméstico, podem auxiliar ou prejudicar o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento da visão. O sistema visual está totalmente formado ao nascimento, porém as estruturas que o compõem não estão em pleno desenvolvimento das suas funções. A maturação das vias visuais, desde o globo ocular até a região cerebral responsável pela visão, a área posterior do cérebro denominado lobo occipital, se conclui ao redor dos 2 anos. O recém-nascido, a termo, é capaz de ver, mas ainda de forma turva, com pouca nitidez. Ele consegue obter foco em torno de 30 centímetros de distância. Perto do 6º mês, essa nitidez está próxima dos 3 metros. Também nesse período de 2 a 6 meses, o bebê começa a distinguir as cores, mas só aprende a nomeá-las a partir dos 3 anos. Tanto na visão como na audição, tudo depende da integridade do sistema e do ajuste funcional, em que a estimulação se torna fundamental para a integração de todo o processo. Daí a importância de brincar com a criança por meio de falas, sons, estruturas, formas e objetos coloridos. Aos 2 anos, todo o mecanismo anatômico e funcional da visão está concluído, porém a acuidade visual apenas completa seu desenvolvimento entre os 4 e 6 anos. Para a plena percepção espacial, a necessidade que os sistemas neurológicos que possibilitam a noção de esquema corporal formem um sistema totalmente integrado e ajustado entre as vias visuais e auditivas, vias de manutenção do alerta e ativação cerebral, assim como os mecanismos de ajuste de postura, equilíbrio e coordenação. Desenvolvimento intelectual e psicológico. Temos muitos fatores associados quanto ao desenvolvimento intelectual e psicológico. Fatores anatômicos e funcionais do sistema nervoso. Os mecanismos que permitem a integridade na formação cerebral e que permitem todo o processo de desenvolvimento supracitado. Fatores genéticos. Os genes herdados pela criança que comandam a formação de toda a estrutura anatômica corporal e suas funções fisiológicas, além de possíveis doenças. Fatores ambientais. Podemos englobar aqui as condições socioeconômicas, familiares, nutricionais e o meio ambiente. Considerando a individualidade que trazemos, esta poderá ser melhorada ou piorada de acordo com os fatores relacionados, principalmente os ambientais. Poderemos estimular a doçura em uma criança agressiva ou a agressividade em uma criança dócil, ou seja, os fatores ambientais podem moldar a personalidade. Uma criança com um processo de formação anatômica funcional adequado poderá ser profundamente prejudicada por uma desnutrição crônica, ao ponto de gerar uma debilidade intelectual. Péssimas condições de higiene podem facilitar o surgimento de infecções mais graves, alterando o padrão evolutivo da criança. A importância da vacinação e um ambiente limpo e arejado são fundamentais. Os cuidados da mãe no período gestacional, evitando o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, além de prevenir ou tratar outros distúrbios orgânicos, realizando seu pré-natal adequadamente, poderão evitar distúrbios orgânicos no bebê, que geralmente são de difícil resolução. É importante lembrar que o acompanhamento regular com o médico pediatra poderá prevenir grandes problemas de saúde, devendo ser mensal no primeiro ano de vida. Quanto aos problemas comportamentais, hoje observamos crianças ansiosas, em pânico, com insônia, agressivas, medrosas, impacientes, irritadas, algumas em uso de ansiolíticos ou antidepressivos. Quando buscamos as possíveis causas para tantas alterações em pacientes tão jovens, muitas vezes com menos de 5 anos, chegamos ao diagnóstico de um ambiente familiar desestruturado, em que pais precisam de socorro pela sua desestrutura psíquica e emocional e falta de entendimento da individualidade dos seus filhos. Geralmente, transportam seus problemas pessoais, do trabalho e outros para a sua família, mudando todo o aspecto vibracional de seu lar. Como a criança é um grande canal receptor, tanto de estímulos bons como os nocivos, ela irá captar tudo o que seu ambiente familiar ofertar, fazendo com que sua estrutura anatômica funcional se adapte ao meio onde vive.
ou seja, surgem assim novas conexões entre seus neurônios, mudança nas produções químicas do cérebro e também dos hormônios, causando não só distúrbios orgânicos, como também psíquicos. O entendimento e o amor continuam sendo o melhor caminho no desenvolvimento do ser humano.